Então, vamos para a lição. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da aula passada, porque a ideia nossa é continuar para terminar aquela lição. Vocês estão vendo aí uma tela? A Dani tá vendo? Yes. Tá bom. Então, ó, last lesson, na última lição, a gente começou a ver os adjectives, os adjetivos, certo? E hoje a gente vai continuar vendo eles. Então, só para vocês relembrarem, a gente viu que o adjetivo se trata de características, vai dar um atributo, né? Vai nomear algo relacionado a uma característica de algum item, de alguma pessoa e assim por diante. E aqui nesse quadro haviam vários, eu até deixei de tarefa para vocês anotarem essas palavras. Quem quiser me mandar depois no grupo, eu corrijo para vocês. E a gente começou a ver essas imagens tentando descrever, fazendo uma breve descrição. E eu lembro que eu perguntei a vocês quem é que tinha, conseguiria talvez fazer uma breve descrição de si próprio. Dani, você chegou a fazer? Senão a gente pode tentar fazer agora juntas. Não, eu posso fazer agora. Tá. Então você pode, lembrando que você pode usar o verbo to be, que é o que vai dizer ser, estar e assim por diante. Então você pode Uhum, usar adjetivos. Você pode uhum. descrever de forma física, forma mental, algo que você gosta, né? Coisas do seu gosto, coisas que te descrevem, que te façam ser identificada por outras pessoas. Então, Ok. diga para mim aí alguma frase relacionada a você de forma que se descreva. Vamos ver se você consegue fazer uma aí pra gente. Hum. I'm Uhum. I'm, I'm I'm and tall. tall and I have long hair, Ok, black hair. ok, My eyes is brown and I use glass. ok. Good description. So, I'm tall. Para quem não sabe, tall é alta. Então, deixa eu escrever aqui no chat para vocês. No chat não, deixa eu escrever na tela. Peraí. Estão vendo a tela, né? Então, vamos fazer uma aqui de Rafaela, certo? É... Ou de Rafaela não, falei Rafaela só porque a Rafaela entrou que é a irmã da Dani. Olha aí, tô me confundindo. Coisa de irmã, coisa de irmã. Agora que eu descobri, agora eu vou me confundir. Desculpa aí, Dani. A gente adora ser confundida com as irmãs, né? Eu tenho duas. Peraí, vamos abrir aqui então. Rafaela dando risada, né? Mas enfim, vamos lá. Rafaela, então eu vou falar da Rafaela como se fosse ela. Vocês viram que ela falou eu sou. Então, I'm. Peraí, que eu vou corrigir o meu teclado, que está em outro idioma, se eu não consigo escrever para vocês. Tem que ser em português, porque eu comprei um teclado que é português de Portugal, gente. Então a pessoa consegue escrever errado. Então, olhem lá. I'm tall, que é uma mulher alta. Eu sou alta. Dani, o que mais que você falou? Você falou I have long hair. I yes, Long and black hair, certo? O hair. Yes. que mais que você lembra sobre você? And my eyes Aham. is brown. My eyes, então se ele é plural, a gente vai falar que eles são. Então a gente usa o are, tá? My eyes are brown. Opa, brown. Estão vendo a tela aí, né, gente? Uhum. My eyes are brown. Que mais que você poderia descrever de você, Dani? I use glass. I use. Você pode também usar em vez de usar. Use, to use é usar mesmo. Só que muitas vezes, quando a gente fala de roupa, óculos, a gente tende a usar o verbo vestir, que é wear, Ah, tá? sim. So, I wear ok, glasses. ok. Qual é a cor dos seus glasses, dos seus óculos?
Black. Ok. I wear black glasses. Então vejam que e eu escrevi Rafaela aqui e não corrigi, né? Falei e não corrigi. Gente, eu tô dormindo ainda. Calma que eu vou entrar no ritmo. Desculpa, em duplicidade. Então a Dani, não a Rafaela, que é a irmã, apesar de ter características semelhantes, não adianta colar, viu, Rafaela, que você pode falar outros adjetivos que eu vou perguntar para você. A Dani falou: I'm tall. I have long and black hair. My eyes are brown. I wear black glasses. Vejam que ela fez uma pequena descrição em relação à parte física. So, physical characteristics. Certo? Agora, Dani, me diz aí, características relacionadas à sua personalidade. Vamos ver se você sabe alguma. Você, are you feeling, are you smart? Are you clever? Vou falando alguns para ver se você lembra, tá? Are you intelligent? É, Are you ah, happy? I'm happy, I'm happy. intelligent, and 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 anxious. Uh, Yes. Ok. This one? Anxious? yes. Esse aqui, gente, para quem não sabe, então ela tá falando, eu sou feliz. Então, se você é feliz, I'm happy. Lembrando que aqui a Dani poderia também ter falado I am happy, tá? I'm é a forma contraída, né? A forma mais rápida de dizer. Então ela disse I'm happy, ou seja, eu sou feliz. I'm intelligent, ou já falei em seguida o adjetivo. And anxious. Anxious é como ansiosa, sabe? Um pouquinho ansiosa, talvez. Então, ela descreveu coisas tanto da parte dela física, quanto aqui da parte relacionada às emoções, à sua personalidade. Então, essa foi a descrição que a Dani fez dela a si própria. Então, ela está usando o verbo to be linkado à pessoa I, o eu. Agora, se fosse ela aqui, ó, a Dani falando, vamos colocar assim, Dani falando. Aí agora eu vou duplicar esse mesmo texto e a gente acompanha que eu vou modificar algumas coisas. Eu falando de Dani. Ou seja, eu estou falando de Dani, eu estou falando de uma terceira pessoa. Então a Dani passa a ser o meu she, que é o ela. Então, I'm tall. Como que ficaria aqui, Dani, se eu estivesse falando de você em terceira pessoa, falando de she? She's tall. She's tall. Uh, she's have long and black hair. She has long and black hair. Percebam que aqui a Dani já lembra de algumas coisas do inglês que a gente não viu ainda no curso, mas ela já deve ter uma base anterior. Esse has aqui é o verbo to have na terceira pessoa. Então, have é para todas as pessoas, exceto, isso eu tô falando no presente, tá? Exceto para a pessoa ele, ela e ele, ela de coisas, que é o he, she, is. Então, she has long and black hair. Imaginem que eu estou falando de Dani, tá? Lembrando que aqui ela também poderia ter falado emendado, né, Dani? She's tall, she's tall, Yes. tá? Então, tanto faz. Uhum. Pode ser she's tall ou she's tall. E aqui, Dani, Sim. como ficaria aqui em seguida? Your eyes are brown. Ok, aí vamos, a gente vai ver isso nessa aula, mas eu já vou adiantar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá. Vocês estão vendo aqui, esses são os pronomes possessivos. A gente ainda vai ver isso mais profundamente. Pronome possessivo, que no inglês é chamado de possessive adjectives, ou seja, indica posse, porém ele funciona como adjetivo. E se você vê no inglês também funciona isso. Gente, o nome pouco importa se é possessive adjective, se você quer gravar o nome em português, a gramática em si não importa, mas é importante que a hora que você viu a palavra possessive, vocês entendam que é uma coisa relacionada à posse.
Então, eu já sei que os possessive adjectives, essas palavrinhas que estão aqui em negrito, que vocês estão vendo aí, my, your, his, her, its, our e their, são pronomes de posse e a gente vai ver mais sobre isso. Porém, quando a Dani estava fazendo aqui, opa, eu dando spoiler já do que vem. Ela falou your. Your, Dani, só para corrigir você aqui. O your, ele está relacionado a você, a segunda pessoa, tá? Então, como aqui você está falando de uma terceira pessoa, no caso ela, o she, você não vai botar, não vai colocar o your, porque o your é voltado para a pessoa you, seja do singular, seja o you do plural. Então, aqui no caso, você vai ter que usar o pronome relacionado à pessoa she, a pessoa ela. Então, vamos voltar lá para a tabela. Aqui eu tenho, Ah, ok. Ok. entende? Então, mas Ok. por que que você fez essa confusão? Deixa eu só. Ah, Você ok. confundiu, porque a gente faz isso no português. Uhum. Calma que eu vou explicar para a galera aqui, que daí você já Her eyes. vai corrigir. Ok. Então, my, essa eu falo aqui. My phone. My phone. My. Meu. My phone. Se alguém me pergunta, eu pergunto, is it yours? Is it yours? Aqui, ó. Eu tô colocando no you, tá? Is it yours? Serve pro you tanto do plural quanto do singular. Se eu falo is it yours, eu tô falando é seu. É seu. Aí, supondo que eu vou responder, é meu. Só que eu não falei a palavra telefone, ou fone, ou celular. Eu tô falando é meu. Esse é meu, eu uso como? Eu uso da seguinte maneira: it's mine, que é esse aqui. A gente vai ver mais isso, mas eu já tô adiantando só para começar a clarear e recordar quem já estudou isso e quem não aprendeu ainda, calma que a gente vai ver melhor. Porém, na hora que ela estava falando de uma terceira pessoa, do she, no caso, ela tá falando dessa pessoa aqui, ó, o her. Então, vamos voltar lá. Eu tenho aqui. Quando a Dani estava falando dela mesma, que é o caso aqui, ela falou my eyes, certo? Meus olhos, my eyes. Se ela tá falando de uma terceira pessoa, ela não tá falando para você aí do outro lado. Ela tá falando de uma terceira, que no caso é o she. O she é uma pessoa feminina. A feminina, no caso, você vai usar o her eyes. E por que que provavelmente a Dani confundiu? E Dani, você pode falar se talvez só isso. Quando a gente fala no português, a gente fala assim, a gente pode dizer, ela tem cabelos longos e pretos, seus olhos são castanhos, que é o brown aí. Foi isso mesmo. Então, você viu, Dani? É, A gente fala eu seus uso o olhos. your ao invés de usar her e Uhum, him. Eu exatamente. faço essa confusão. Mas por que que você faz essa confusão? Porque no português a gente fala, seus olhos são castanhos. E Yes, foi isso mesmo. como que você pode fazer para começar a desconfundir isso? Pensa assim, os olhos dela são castanhos. Porque daí você não Ok. tem erro em identificar quem que é a pessoa. Deixa eu acender a luz aqui que a cidade está começando a escurecer mais cedo. Então, seus olhos são marrons? A gente fala isso no português? Fala. Porém, no inglês, sempre pense assim, se for para traduzir. Os olhos de quem? Os olhos dela, os olhos dele, Ok. os olhos de você. Talvez a gente pode pensar assim, porque o seu, seus, suas, sua, no português, ele serve tanto para o você quanto para a pessoa ele e ela, porque a forma com que está declinado esse pronome, ele está associado à coisa e não à pessoa. E no inglês, não, ele está associado ao dono, a quem é o Ok. dono da posse. Então,
Quando a Dani fala, meus olhos são marrons, my eyes are brown. Deixa, Hum, deixa eu grifar aqui. Opa. My eyes are brown, certo? Quando ela usa isso, ela tá falando meus olhos são castanhos. Ela falando em terceiro, então ela vai ter que usar her eyes are brown, porque ela tá falando dela, os olhos dela. Se ela coloca your aqui, é como se ela estivesse falando para mim, por exemplo. Hi, Karen, your eyes are brown. Aí sim, Dani, aí estaria correto, tá? ok, thank you. Então, só fica atento assim, só tenta associar dele, dela, em vez de ficar usando o seu, porque senão vai ficar fazendo essa. É um erro comum, eu cometo mesmo. É, não, mas É. você tá tranquilo, tá indo bem, tá? Ó, então eu vou grifar aqui, gente, o que tá em cima, o que tá embaixo são os respectivos, que foi o que a gente fez a mudança, certo? Então, aqui, ó, eu vou grifar ele todo aqui, o I'm. O I'm transformou-se em she is. Oh, meu Deus, peraí. She is tall. Ela é alta. Não, tall não era para grifar. Aí. Então, eu tenho aqui o I'm transformou em she is, porque é eu falando da Dani, certo? Então, ela é alta. E aqui é a Dani falando dela mesma. I'm tall. Quando ela dizia I have long and black hair, my eyes are brown, ela estava falando dela própria. Quando é eu falando, eu estou dizendo she has long hair and black hair, her eyes are brown. Então, eu estou falando dela, então eu vou ter que trocar o verbo, trocar o pronome relacionado à pessoa ela, a pessoa she, tá? Então, continuando aqui, Dani, aqui você tinha falado I wear black glasses. Se eu estou She, falando de você, she. she, She black glasses. black. Aí aqui vai esse S bendito aqui no final, porque é terceira pessoa, certo? Yes, E a gente vai aprender isso ainda, não se preocupem, mas assim, de modo geral, os verbos, que são as ações, a gente já viu sobre isso. Quando eles vão para a terceira pessoa, ou seja, para ele e ela, eles vão ter o acréscimo do S no verbo. Enquanto para as outras pessoas, não, ele vai ficar igual, porque o presente é bem simples de fazer, tá? Então, she wears black glasses. I'm happy. Ela está falando dela. E se fosse eu falando de Dani? Dani, como ficaria então? she's happy, intelligent, and anxious. Exato. Então, ela está falando como se fosse de uma terceira pessoa, como se eu estivesse falando dela. Então, aqui, ó, o she se transforma em. O I me transforma em she is, certo? Ou she's, que eu posso abreviar, dá na mesma. Aqui, o verbo, então, transformou também, porque a gente teve que colocar o S no final. E, obviamente, a pessoa também transformou. Aqui eu estou falando de I, e aqui embaixo eu estou falando de she. Ok. Aqui tem bastante coisinhas que a gente ainda não viu, mas coisas que a gente já viu. E eu estou perguntando dessas coisas que a gente viu. Prestem atenção na minha pergunta agora, que eu preciso saber se vocês estão entendendo, senão a gente vai voltar. Isso aqui que eu estou grifando se trata do verbo to be, que foi a primeira aula que eu passei para vocês. Quem ainda está com dificuldade com o verbo to be? Quem ainda não entendeu o que que é o verbo to be? Que daí eu vou fazer um breve resumo. Vou te aconselhar a assistir a aula de novo, a primeira, e aproveitar o grupo para mandar dúvidas, certo? Então, quem lembra o que que é verbo to be? Vamos lá, cadê os voluntários a falar? Sem vergonha. A Adriana chegou. A Adriana participa. Vamos embora ver. A Rafaela escreveu ser ou estar. Obrigada, Rafa. Então, o verbo ser ou estar, que são os verbos, dois verbos no português, no inglês é o verbo to be. Ai, quando é o ser, quando é o estar? Você vai saber só no contexto, certo? Então, aonde está aqui, Rafaela, o verbo ser e estar, o caso, o verbo to be nesse texto? Seja nessa parte de cima, seja nessa parte de baixo. Onde você vê presente o verbo to be?
o I'm. Perfeito, a Rafaela escreveu aí no chat. Só corrigindo, Rafaela, quando você fala de eu, o I é sempre letra maiúscula. É a única pessoa que sempre vai ficar em letra maiúscula. Pode estar no meio do texto, não importa. Sempre em letra maiúscula. Então, I'm. O she is, exato, que é o ela é. Então, ela tá falando daqui, ó, do verbo to be, tá presente aqui. A pessoa, I. E o verbo to be é isso aqui, ó, gente. Esse M com apóstrofe, que eu poderia também escrever como I am, certo? Eu poderia escrever como I am. Então, aqui eu tenho o verbo to be e aqui eu tenho o verbo to be. A pessoa tá aqui, que é o she. A pessoa tá aqui, que é o I. E o verbo tá aqui. E vai ter em mais algum lugar durante o texto? Vai ter aqui embaixo, é o verbo to be. Você vai ver o verbo to be aqui nessa outra parte também, porque a gente fez, né, referente um respectivo ao outro aqui, tanto na primeira pessoa quanto falando de terceira pessoa. Enfim, esse é aí que está presente o verbo to be. O verbo to be foi a primeira coisa que a gente aprendeu. Ele tem que estar claro na cabeça de vocês. E óbvio, a gente viu o verbo to be com foco no presente. E a gente deu uma passada rápida no passado, que o I am é equivalente a I was, no sentido de eu era, eu estava. I am, eu sou, eu estou. I was, eu estava, eu era, certo? Isso tudo tá nas aulas as primeiras. Porém, para não ficar chato a gente ficar vendo só verbo to be, só verbo to be, deixa eu só abrir a porta pro marido, porque eu roubei a chave dele. Para não ficar uma coisa chata, o que que vocês vão fazer? Vão ter que estudar esse daí para retomar, para a gente não ficar falando só disso dentro da aula, tá? Então é importante que vocês estudem para que isso entre na cabeça de vocês. O verbo to be, assim como qualquer outro verbo, ele vai ter presente, vai ter passado, vai ter present perfect. A gente não viu tudo isso. Mas, assim como você consulta qualquer outro verbo na internet, você pode já começando a olhar para se familiarizar. O importante é que agora, para vocês terem as primeiras comunicações, vamos pensar assim: está conversando com alguém, é importante que você pelo menos fale sobre esse agora, sobre o seu presente, sobre quem você é hoje. Então, tentem falar no presente, certo? E depois vai passando para o passado. E depois vocês vão vendo outros tipos de passado que usa muito no inglês. E a gente vai vendo no decorrer da aula. Então, aí a Dani falou sobre ela. Ela fez, não tinha feito a tarefa, fez comigo aqui na aula, que foi o quê? Fazer a descrição dela, tanto a parte mais física, esse aqui não estava no slide que eu mandei para vocês, porque a gente fez agora na sala, tá? Mas ela aqui fez a parte dela física, até aqui, digamos assim, I wear black glasses. E depois ela fez uma parte mais voltada à personalidade dela, certo? Então, quem tiver alguma pergunta em relação a isso, já pergunta agora que a gente já corrige, certo? Verbo to be, vimos alguns. Vimos alguns adjetivos. Vamos lá, vamos ver quem tá craque aqui para identificar adjetivo. Adjetivos são características, certo? São coisas que vão te ajudar a definir como foi na aula passada. Ih, peraí que tem um cachorro aqui, que eu tô escutando um cachorro. Enfim, é, deixa eu ver quem que tá on aqui. Deixa eu ver. Adriana, Dani. A Dani já falou bastante agora. Deixa eu ver outra pessoa. A Rafaela respondeu na mensagem. Deixa eu ver. Letícia, tá on? Letícia, Letícia. Sim, Letícia, já ia até cantar a música da Letícia. Enfim, Letícia, tudo bem com você? mais ou menos. Ai, menina. Are you not feeling well? Você não está bem? Não muito, mas ok. Tá bom, depois a gente faz uma conversa mais terapêutica, mas vamos lá. Deixa eu te. Vamos ver se você consegue me ajudar aqui.
A Dani começou falando dela e ela usou aqui o eu, tá? O I, e usou o verbo to be, I am. Logo depois ela começa a descrever coisas relacionadas a ela. Ela usa palavras relacionadas a ela. Você saberia me dizer nessa parte aqui, nesse primeiro bloco, ou que seja o de baixo, porque é cópia e só está indicando outra pessoa, quais são os adjetivos? Quais são as características? Aonde estão? Acho que no Black Glasses. Black. Tá, então vamos lá. O que que você acha que é o adjetivo? Glasses ou black? Você lembra a tradução dessas palavras? Eu acho que Black preto, Glasses óculos. Sim, então bora lá. Eu vou grifar em vermelho. Não, em rosa. Vamos pôr em rosa. O black é preto, como ela pontuou, que a Letícia fez perfeito. Glasses é óculos, certo? Lembrando que glass também é copo, tá, gente? O glass no singular, assim, é copo. Glasses, copos, plural, é assim que escreve também. Então, glasses pode ser copos, como pode ser óculos, tá? Enfim, dada essa informação, Letícia falou que black é preto, glasses é copo. Qual que é então o adjetivo? Ô, Letícia, qual é o que dá a característica? A palavra óculos ou a palavra black, que é preto? Onde está a característica? Aqui ou aqui? No Black, né? Exato, no black. Então, gente, a ideia é que vocês não fiquem decorando, ah, isso é adjetivo. Mas é importante você saber que isso é uma característica. Por que que é importante você saber? Porque no português, como é que você falaria, Letícia? Você concorda comigo que você diria assim? Eu Meu óculos é preto, eu acho que eu coloquei. óculos é preto. Você também poderia dizer como? Eu uso óculos preto. Sim, Então, onde está o adjetivo? Veio depois da palavra óculos, certo? sim. No inglês, você viu que veio antes? Eu ia perguntar por que que, né, no inglês é assim, porque antes, no Brasil, ó, em português, a gente dá o objetivo primeiro, né? É, a gente dá o adjetivo primeiro, exatamente. É, o adjetivo não, desculpa. O substantivo O primeiro, que é a substantivo coisa. primeiro. Sim. É. O adjetivo vem depois. Então, por exemplo, se eu falo mulher bonita, óculos preto, calças azuis, bolsas vermelhas, o adjetivo tende a ficar depois. Não é que a gente não possa dizer, a vermelha bolsa. Até tem, às vezes, num texto mais cara de literário assim, vai ter essa forma de escrever. Porém, não é comum. A gente fala o adjetivo geralmente depois, a característica vem depois. E no inglês, Letícia, coloca na tua cabeça aí, ele vai vir sempre antes. Então, você não vai falar I wear glasses black. I wear black glasses. Então, aqui é o primeiro adjetivo que a Letícia pontuou e tá certo. Letícia, você vê mais algum adjetivo aqui nessa parte do texto? O inteligente. Inteligente, perfeito. Inteligente, intelligent, é inteligente. Olha aí, esse é bem parecido com o nosso, né? A única coisa que a pronúncia vai ser intelligent. Intelligent, não inteligente. A tônica não tá no gen, vai estar no intelligent. É meio às vezes confuso às vezes pra gente, porque nem existe essa força, essa tônica nessa sílaba, né? No português, ou é na última, ou é na penúltima, ou é na antepenúltima. E para quem não lembra, aquelas coisas de oxítona, paroxítona, proparoxítona, que ninguém lembra mais que isso, mas vocês sabem que as tônicas no português são nas últimas. E no inglês, não. No inglês, muitas vezes vai ter aqui, ó, nessa sílaba aqui, que tá logo no começo. Então, intelligent. Intelligent. Esse é um adjetivo. Letícia, tem mais algum adjetivo aqui nesse texto? Nessa parte aqui? O que que você acha? Ah, É que o, você já tinha falado, vou pôr de novo aqui, só para não ter dúvida. o rap. Happy, muito bem. Então, happy, que é o que mesmo, Letícia? Você lembra? I'm Feliz. happy. Aham. Feliz. Happy birthday to you. Como se estivesse cantando assim. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário pra você. Só fica nisso a música inteira, porque
Personalidade. Mais algum adjetivo que você tá vendo aí? Não, esse anxious, Aham. Então, anxious, não anxious sei o que é. é ansiosa, tá? Então, quando alguém fala I'm anxious, é como eu estou ansiosa, mas é uma ansiedade não necessariamente de ansiedade de quem tem, né, uma questão psicológica, assim, afetado, que toma remédio, que é já quase um. Uhum. É uma ansiedade, talvez, às vezes, Do momento, sei lá. falar A anxious. viagem. Ah, Exato. Mas usa bem assim, eles usam, digamos que numa quantidade menor do que a gente. Qualquer coisinha a gente no Brasil fala, ai, tô ansioso. Tudo aqui. Então, quando você fala assim, ai, menchas, por mais que seja uma coisa simples, parece que soa que você tá meio mal mesmo, sabe? Tipo, tá com uma ansiedade meio. Dá uns batimentinho cardíaco um pouco mais acelerado. Não chega a ser em si uma depressão, uma coisa assim, mas não nesse sentido, mas uma ansiedade forte, mas eles não usam para qualquer coisa. Então, ó. Letícia, vou mandar o segundo link, mas tem mais adjetivo aí. Então, decora aí, entre aspas, esse texto. Eu vou voltar com ele e você vai me responder que tem mais adjetivo. Já calculando aqui, tem um, dois, três. Mais três ainda, nesse pequeno pedaço. Então, a gente volta. Eu vou mandar o segundo link para vocês, viu, gente? Um beijo. Vou adicionando o pessoal aqui. Qualquer problema de áudio, vocês avisem, por favor, para a gente seguir, tá? Deixa eu ver aqui. Gisele, tá? Essa parte que a gente estava fazendo com a Dani, a Letícia falando, tá difícil para você? Você consegue fazer uma descrição de você assim simples, com alguns detalhes, algumas informações sobre você ou não? Como tá para você? Eu acho que seria um pouco difícil para mim. Tá? Mas assim, em português mesmo, diria sobre você, seja característica física ou seja característica sobre a personalidade. Talvez eu. Personalidade, eu vou dizer assim, sou tímida, quieta. Sim, deixa eu escrever, aqui no chat para você, tá? Peraí. Vou adicionar o pessoal aqui pelo. Certo. Aparecendo. Então, tímida, quieta. O que mais que você diria sobre você? Que daí eu vou escrever. Deixa eu só adicionar o pessoal aqui. Ok. Quanto à sua característica física? Tenho olhos castanhos, Aham. cabelo curto, black, Cabelo curto, black, aham. O que mais? castanho também. Cabelo castanho também. Hum, Então, a cor é castanho, isso, black é o formato, né? O estilo. isso. Tá. Vamos pensar assim. Sempre quando você for falar de você, Letícia, a gente já vai voltar com a sua parte, tá? Tô ajudando agora a Gisele aqui com as características dela enquanto você estava entrando. Ó, eu vou apagar o da Dani aqui, vou deixar ali em cima. Vamos escrever o da Gisele junto, tá, gente? Em vez de eu colocar no chat, eu vou colocar aqui que o chat não salva no vídeo. Então, a Gisele falando dela mesma. Gisele, sempre você vai usar esse modelo é, de I am ou I'm para quando você vai dizer eu sou, tá? Então, você pode dizer ou I am ou I'm. Então, eu sou significa I am. Então, repete aí. I am. I am. Exato. Aí você disse para mim que você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa quieta, você é uma pessoa que tem um cabelo black, power, cor marrom e assim por diante. Vamos começar com as características de personalidade. Vamos fazer o contrário aqui. Então, se você poderia dizer, por exemplo, I am ou I'm shy. Shy é essa ideia de tímido, às vezes até envergonhado, tá? Pode servir também. Então, I am shy.
Vejam que eu não coloquei nenhuma letra antes de artigo, nada, porque eu tô falando de característica. Então, ai, por que que não adiciona? Falando em características, é sempre dizer I am shy. I am quiet. Talvez você pode usar também a ideia de quieta. Geralmente esse aqui, quiet, que é essa ideia, até parece a palavra quieta, né, de silenciosa do português. Ele é mais para coisas, sabe quando tipo, você tá querendo sair de um lugar de barulho e você fala assim, I'm looking for a quiet place. Eu estou procurando um lugar silencioso. Para a pessoa não usa tanto porque muitas vezes está associada a essa timidez, tá? Então, o shy caberia mais, mas você pode descrever um pouco mais. Então, eu colocaria I am shy and quiet. Então, repete aí. I am shy and quiet. I am shy and quiet. Ótimo. Vai praticando então. I am I shy am shy and and quiet. quiet. Perfeito. Aí só esse final aí que eu fiz também, não foi só você. O I, né, que a gente tende a colocar depois do T. Então, quiet, quiet, em vez de quiety. Então a gente faz esse I no final que não existe. Então, I'm shy and quiet. Parece que tá abrindo uma latinha, sabe? Então, I'm shy and quiet. Viu? Você já conseguiu falar alguma coisa de você. Aí você disse que você tem, ó, seguindo aqui a ordem do dela, você tem cabelo black power. Então, I have black power hair. A característica antes do item, do substantivo, no caso, que é o hair, tá? Eu poderia falar it's, de quem a gente está falando? Do cabelo. It's brown hair. Or it's brown só. It's brown. Está falando do cabelo ainda, tá? I have black power hair. It's brown. Espera que essa vírgula era para estar em cima. Oh, meu teclado tá muito louco. Enfim. Aí eu terminei aqui outra frase sua. Repete aí comigo, então. I have black power hair. It's brown. Perfeito. Então, pratica isso aí também. E quanto aos seus olhos? Vamos seguir o modelo aqui da Gisele. My eyes are brown. Seus olhos também são castanhos? Isso. Viram que no inglês eles não têm muita originalidade. Brown é marrom, tá, gente? Então, eles não têm um nome para cor de olhos diferente, eles usam marrom também. Então, brown. E por que no do português é castanho? Na verdade, eu não sei, porque a gente usa azul e verde, né? Olhos azuis e daí bota lá os olhos castanhos, é um vocabulário a mais para aprender, mas que o brasileiro é. Tá. Você usa óculos, Gisele? Não, Tá, então vamos tirar essa não, frase aqui. Você usa qualquer coisa assim com constância, talvez aparelho dentário. não. Então, vamos tirar essa parte. É, em relação à sua personalidade, você já falou que você é shy and quiet, mas você também se considera happy, intelligent, anxious? O que que você me diz? Feliz e inteligente. O anxious é o que mesmo? Anxious é como ansioso, ansiosa. Ah, sou um pouco. Então tá, então vamos pôr. Vou colocar aqui, happy, vou colocar lá em cima, tá? Porque a gente tava falando de personalidade. And a little bit, vou colocar um pouco, a little bit anxious, certo? Então veja que Certo. aqui já são algumas características suas. Essa aula está sendo gravada, isso aqui vai estar, e depois você consegue praticar. Para os outros, que a gente não vai conseguir fazer de todos, tá? Aqui falando junto. Mas o pessoal que tiver dificuldade de falar, que coisa, faz uma pequena descrição em inglês e eu tento ajudar depois no grupo para que vocês possam se acostumar com frases rápidas de associação. O que é importante aqui? Gisele aqui falando, ela está falando dela mesma. Então, I am. Se eu estivesse falando da Gisele, reparem como é que está o texto, eu vou só falar. She is, falando de Gisele, ou Giselle, que muitas vezes vão chamar ela de Giselle. Giselle
is shy, quiet, happy, intelligent, and a little bit anxious. She has black power hair. It's brown. Her eyes are brown as well. Esse as well eu tô acrescentando aqui. Esse as well, que é a ideia de também. Porque como aqui eu falei que é marrom, aqui eu também tô falando que é marrom. Então eu quis colocar esse as well para tipo assim, o cabelo é marrom, é castanho, e os olhos também. Entende? Então eu coloco como os olhos. Esse as well é essa ideia de também. Então, nice to meet you. Nice to meet you too. Esse too é também. Esse as well também funciona como isso, como também, certo? Então, Gisele ou Gisele. Pratique essas frases e tente acrescentando outras coisas que estão relacionadas a você. Se saber falar de você é legal para começar uma conversa. Sabe quando você não conhece alguém e alguém te pergunta assim: Ah, você se considera uma pessoa assim assado? O que você diria sobre você? É quase que você está vendendo o seu próprio peixe, né? Você falando de si. Eu sei que às vezes tem gente que, ainda mais quem é tímido, tímida, como a Gisele diz que é, provavelmente ela tem a dificuldade de falar de si, não gosta muito. Às vezes mostra, parece que é um pouco meio gente orgulhosa e tal, mas não, é importante que vocês saibam falar de vocês, porque vocês talvez uma palavra que esqueça, ou talvez aquele momento que a Gisele, que é tímida, não quer falar, não quer dizer que ela não sabe a palavra, ou ela não sabe a escrita em inglês, o jeito de falar em inglês. Às vezes ela até sabe, mas ela não tá afim de falar, porque ela é shy. She is shy. Então, quem quiser, manda lá no grupo depois, falando um pouquinho sobre você, pode ser em português mesmo. Eu ajudo a fazer em inglês. Ou coloque no tradutor e daí eu confiro e vou ajudando vocês, certo? Obrigada, Gisele. Vamos então a voltar aqui com Letícia, que estava grifando para mim os adjetivos. E depois, se vocês quiserem fazer de tarefa, grifar os adjetivos, ou seja, as características de Gisele, vocês podem grifar também. Por quê? Para que saibam que essas são características, e se eu quiser usar essa característica para mim, para uma pessoa, para um animal, para uma coisa, eu posso aplicar também. Então, eu posso dizer que my dog is shy. Talvez meu cachorro é tímido, ele é mais na dele, sossegadão. Eu posso dizer my family, minha família, my family is happy. Minha família é feliz. I have an orange bottle. Uma garrafa laranja. Esse laranja, a cor também é uma característica. Assim como ela falou do brown hair, do black, que quem que disse? Quem que foi que foi? Mas a Dani tinha falado sobre o cabelo dela ser preto. Então, black hair, certo? Enfim, pesquisem isso e vão praticando. Agora vamos lá, Letícia. Quais são os outros três adjetivos que ficaram faltando aqui, que eu não grifei de rosa, e eu sei que você pode me ajudar? Tal, Tall. Sabe o que que tal, é isso? Tall. alta, Alta, alto, certo? Então, tall. O que mais? hair, Tá. Hair é o quê? Traduzindo. cabelo, Cabelo. Cabelo é uma coisa ou cabelo é uma característica? uma característica. Tá. Aí eu vou discordar de você num ponto. Ter cabelo ou não ter cabelo, ou seja, ser careca, ser cabeludo, são características. Mas agora, cabelo em si é uma coisa, tanto é que você pode dizer o cabelo. Você põe um artigo. Então, ali no caso, a gente tem uma coisa, que a gente chama de substantivo. Tanto é que a característica dele está antes, certo? Então, Certo. se eu falo assim que a pessoa é cabeluda, que ela é careca, o ter ou a ausência de cabelo realmente é uma característica. Porém, a palavra cabelo em si não é uma característica, ela é uma coisa, ela é um substantivo, é um noun no inglês, tá? Se a gente fosse chamar. Então, aqui não seria um adjetivo. Eu não posso dizer assim, eu sou hair. I am hair. Eu não vou dizer isso. Você pode falar, I have long
hair. Eu tenho cabelos longos, tá? Mas o hair em si, que é o cabelo, não. Ele não é um adjetivo, ele é uma coisa, ele é, tanto é que é palpável, né? Ó, eu tô aqui pegando um cabelo. Então vai, vamos outra tentativa. Hair não é adjetivo, ele é um substantivo, ele é uma coisa. Então, ele recebe uma característica, ele não é a característica. Vai, vamos lá. O que mais? Vamos tentar. Ares are brown. Tá. O eyes are brown. Onde está o verbo aqui? Porque tem três palavras, certo? Brown. Nossa ação, que é o nosso estado, que pode ser um fenômeno da natureza. O que significa essa frase traduzindo, Letícia? Se você ver, você sabe? É, que ela tem os olhos castanhos. Sim. Então, tá falando os olhos dela, né? My eyes, meus olhos são marrons. Então, aqui é o verbo, o are, que é o I am, you are, he is, she is, é o verbo to be, que a Rafaela até mencionou na parte primeira da aula. Então, aqui o eyes, eu falei, olha a tradução aqui, ó, meus olhos são azuis. Olhos é uma coisa ou é uma característica? Uma coisa. Uma coisa. Então, ele não vai entrar aqui como adjetivo, ele não é uma característica. É uma coisa, você pode ter ou não ter. Talvez, sei lá, sofreu um acidente, o olho caiu. Deus me livre. Mas, enfim. Olhos, então, é uma coisa. O are é o verbo. O my, no caso, é um pronome de posse, essa ideia de ter algo. E onde está o meu adjetivo? Aqui está, Letícia. Brown. Brown. Então, brown é cor. É, no caso, esse que é o marrom. Tá? Então, brown, que é uma cor, ele é considerado um adjetivo. Certo? Então, Certo. você colocou aqui o tall, você colocou o brown. Deixa eu ver se tem mais algum. O black tá aqui. Tá faltando um adjetivo nessa frase. Tem Seguinte, mais? como? Tem mais para grifar? Aqui, eyes. Não, estou perguntando se tem mais Tem para mais um, grifar. desculpa, tem mais um. Ah, Um. Ó, vamos lá. Vamos falar a frase em inglês. Repete aí comigo, vocês que estão do outro lado aí também. I'm tall. Ou I am Eyes. tall. I am tall. Ok. I have long and black I hair. long and black. Ok. I have long. Vamos lá, comigo. De novo. I have I have long long and black hair. and black hair. and black hair. My My eyes are eyes brown. are brown. My eyes are brown. Tá, aqui, ó, a pronúncia é o ar do porta, porteira, portão do Paraná. Então, my eyes are brown. Are brown. Repitam aí. My eyes My eyes are 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 brown. brown. Perfeito. Aí aqui tá falando, I wear black glasses. I wear black glass. I wear. Também esse are, tá? I'm happy. I'm happy. Ih, só tem a Adriana na sala? Cadê o resto do pessoal? Estão tudo caladinho, né? Olhem lá, então repitam aí. I'm happy. I am happy. Exato. Intelligent. 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 And And anxious. 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 Então, Letícia, agora, se a gente for pensar em tradução, para ver se facilita na hora de identificar. O que está falando aqui nessa primeira frase? I am tall.
I am tall. Eu sou alta? Exato, eu sou alta. Alta é uma característica, não é? Quando você fala assim, ah, Karen é alta, o marido dela é baixo. São características, não são? Então, vamos continuar. Eu tenho, Aqui tá falando o quê, então? Eu tenho, continuei, Adriana, então, eu tenho cabelo longo, né? eu Eu tenho tenho long é, and long, black. Veja que aqui, o black a gente já falou que era uma característica. uhum, E a Adriana, na hora que traduziu, falou longo, certo? Esse long aqui também é um adjetivo, Letícia. Por que que talvez você não identificou tão fácil? Porque ele está distante do item. O item, a coisa é o hair, que está aqui, ó. E o long está aqui, certo? Por causa dessa distância, talvez ficou mais difícil de visualizar, até porque... Por que que não está o hair logo em seguida aqui? Porque assim como no português, eles não vão ficar repetindo long. a mesma coisa se tudo tá falando em relação à mesma coisa. Se aqui tá falando I have long hair and black hair, é a mesma coisa que eu dizer assim, eu tenho cabelos longos e cabelos pretos. Vocês não podem dizer eu tenho cabelos pretos e longos, ou longos e pretos, tanto faz. Você cortou um cabelo, porque tá falando a mesma coisa, tá? Uma hora tá falando do comprimento, outra tá falando de quê? Da cor. Então, como referente ao hair, talvez você não visualizou o long aqui tão fácil, tá? Então, eu vou tirar aqui porque não tem necessidade, já que a frase toda aqui está se referindo a hair, certo? Mas long é essa ideia de longo. Até parece com a palavra no português. Então, esses em rosa aí, Letícia, são todos os adjetivos. Você pode repetir para mim, Letícia, esses adjetivos em rosa? Tall, Uhum. long, black, brown, happy, intelligent Aham. e anxious. Ok, apenas três correções na sua pronúncia. Repete comigo. Tall, Tall, quase um O, tá? Ele não vai falar tall, vai falar tall. tall, Perfeito. Agora repete aqui comigo. Cuidado com a mesma coisa que eu também faço, hein, Letícia? Black, 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 não black. black. Entende a diferença? Sim. Então, assim, óbvio que isso é muito difícil, viu, Letícia, de tirar, porque tem os nossos sotaques. Talvez quem é de mais numa região do Brasil vai ter mais facilidades que outra. É, no Paraná mesmo, que eu sou de lá, eu falo muito esse i no final das palavras. Então, black. Então, é quase que uma sílaba só. Black, black, black. Certo? Então, repete aí. Black. Black. Muito melhor. E aqui, que é aquela que eu falei para você, no português é inteligente. A tônica tá aqui. Porém, no inglês, a tônica tá aqui. Então, como é que vai ficar, Letícia? É inteligente. Então, você vai falar intelligent. 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 Aí o G, ele faz quase com D, tá? Intelligent. 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 Então, G tem som de Intelligent. D? Esse G aqui, do inglês, geralmente ele parece com o D do pessoal de São Paulo, de Paraná, que é esse D. Eu D. falo de. É. Alguns Intelligent. lugares do Brasil falam D, né? Tipo, Sim. que dia lindo, que dia lindo. Porém, o sudeste, muitas vezes vai falar de, que às vezes até quando a gente está falando de fonética, a gente tende a colocar abreviado assim, ó, esse D de dia. A gente escreve assim, como se fosse DJ, sabe? Enquanto quem fala dia, aí sim seria o D. Então ele tem praticamente dois sons, o di e o di. Então, no inglês, vai parecer muito, muito, muito com esse aqui, esse di. Parece o D do sul, do sudeste do Brasil. Então, intelligent, intelligent, certo? Intelligent.
Mas assim, fique atento a hora que você está ouvindo o filme, essas coisas, para você observando essas coisas. Como eu disse já para vocês desde o início, a pronúncia em si não tem que ser a mais perfeita, mas é vocês buscarem sempre prestando atenção de forma que se torne fácil a compreensão, certo? Tá, para acabar essa aula, a tarefa de vocês é o seguinte. Nesse PDF que eu mandei para vocês, eu posso até atualizar, porque agora a gente inclui essa parte da Gisele e da Dani. Existe algumas imagens. Então, essa bolsa aqui, eu tinha deixado para vocês essas várias características. Porém, eu coloquei as setas aqui daquelas que são referentes à bolsa. Por exemplo, essa bolsa ela é red, porque ela é vermelha. Essa bolsa tem detalhes em gold. Essa bolsa é pequena ou talvez medium, que seria um tamanho médio ou pequena, mas não é grande, não é Bonita, large. resistente. Beautiful ou beautiful, que é bonita, e resistant, que é resistente, como a Adriana apontou. Embaixo, eu coloquei this bag, daí eu montei a frase. This bag is red with gold details. It's a little small. It's a little small. Little é um pouquinho pequena, mas não é que é pequena, é um pouquinho pequena. Beautiful and very resistant. Descrevi ela. Vocês estão vendo aqui o bendito verbo to be, porque está se referindo a esta bolsa, ou seja, ela, she is, mas em bolsa a gente colocaria it is, certo? Então, this bag ou it is red. Mas pode usar no diz, pode. Eu tenho. I have. Pode. Você poderia falar que nem aqui, ó. I have a bag, Ah, ok. certo? Aí, como é que você colocaria? It, porque é a bolsa, tá? Esse it é o Uhum. referente. No português a gente fala assim, eu tenho uma bolsa. Ela é, ou a gente fala, eu tenho uma bolsa, é vermelha, a gente corta essa pessoa porque já tem o referente antes. Em Aham. inglês, não. Como bolsa é uma coisa, coisa é it, se a gente for substituir pelo pronome, certo? Então, para não repetir de novo, a bag, a bolsa é vermelha, eu faço o quê? It's red. Em vez de falar a bolsa é, eu falo ela é, para não ficar repetitivo, como ocorre no português, certo? Então pode ser feito desse jeito que a Adriana falou também. O importante é que, seja descrevendo o item que vocês estão vendo, seja falando faz de conta que é de vocês, né? Usando o verbo I have de eu tenho, também pode. Então vocês vão ver embaixo que tem várias, aqui ó, essa imagem, daí eu montei uma frase. Esse animal, né, esse inseto, montei uma frase. Então, vocês vão estudar essas frases. Aí, embaixo, tem umas cores para vocês estudarem, certo? Aí, a tarefa de vocês está aqui na página 14 também. Por enquanto, vocês só estudaram, certo? Na página 14, vocês vão ver alguns itens que estão aqui. E vocês vão ter que escrever do lado de cada dessas palavras. Página 14. Se você não puder imprimir, você escreve no caderno talvez o nome dos itens. Por exemplo, sun, que é sol. Sun is, que cor? Qual que é a cor do sol? Sun is Yellow. Yellow. Não? yellow. Perfeito. The car is. The car Black. is. Black. Então, vocês vão fazer isso com todas, escrever essas frases, tá? Então, tentem fazer a frase completa para vocês treinarem o verbo to be. Pode ser: The car is black. Sun is yellow. O que é isso aqui? Flor. Flor. E o que é flor em inglês? Quem lembra? Ah, Laura. Flower. Flower. Então, você coloca assim: The flower is. Que cor que é? purple. Não tá muito Qual- igual, tá? Mas é essa mesmo. Só que daí você vai falar assim, ó: Purple. Purple. Vocês já devem ter ouvido uma música que fala Purple Rain, Purple Rain. É bem das antigas, que é do. Nunca. Ouvi muita música em inglês, hein? Exato, música vocês vão ter que ouvir, inserir música, filme, tudo que vocês puderem inserir de inglês na cabeça de vocês, vocês têm que fazer. Porque, como eu já disse, uma aula não vai fazer milagre. Essa música é bem velha. Ai, eu e meu esposo ouve jornal todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite. E aí eu
Fico tentando assimilar, mas às vezes é muito rápido. Mas vai assim mesmo, Adriana. Qualquer coisa, muitas vezes num jornal, por exemplo, ele vai ter aquela legendinha que seria a manchete. Eu tô às vezes assistindo de manhã aqui, desde quando eu cheguei, eu assisto o jornal de manhã. Não consigo assistir inteiro porque eu tenho que sair para trabalhar. Mas o jornal ele tem uma vantagem porque ele é uma linguagem mais formal, usa menos gírias, ele é mais informativo. Então ele não vai usar tantas palavras de conversas, de grupinhos, entende? Então ele Uhum. tende a ser mais fácil de ser compreensível porque a ideia de um jornal em qualquer idioma é ser compreensível para qualquer pessoa. Eles têm muito convívio em família e quando tá todo mundo conversando, você não consegue nem pegar. Mas assim, tenta focar nas manchetes. Leu a manchete, não entendeu nada, traduz aquela manchete, porque pelo menos você vai saber do que eles estão falando. Aí você começa a pescar algumas palavras que eles estão falando ali durante, a partir daquela manchete, entende? Mas enfim, a tarefa de vocês para hoje é um pouco mais simples. Vocês vão ter que fazer as frases relacionadas a todos esses itens, então vão ter que descobrir o nome dessas palavras e colocar a cor na frente. Mas não é para colocar assim, car equal ou igual black. Não, eu quero a frase. The car is black. Estão usando o verbo to be. The sun is yellow. The flower is purple. Purple. Ou P. Esse som. Purple. Harry Potter. Não é um P igual o nosso, ele faz um sopro aí, tá? Embaixo vai ter mais um negócio para vocês estudarem, mas não precisem estudar tudo agora, essas partes de baixo. Mas se quiserem já dar uma olhada, que isso aqui é em relação também à descrição, que é sobre tamanhos. E depois tem os pronomes de posse que a gente começou a ver, mas a gente vai praticar isso aqui depois, certo? Mas a tarefa é fazer a página 14, que é essa página em branco fazendo essas frases, e estudar essas aqui de cima, que estão trazendo as palavras, os adjetivos, e logo depois uma frase a seguir para você praticar. E daí vocês vão na. Eu vou subir até aqui para mandar para vocês. Cadê? Eu não coloquei. Enfim, apaguei, mas eu vou mandar uma imagem para vocês no grupo e eu quero que vocês descrevam essa imagem, que é a outra tarefa. Então, a tarefa é página 14 e uma imagem que eu vou mandar para vocês e vocês vão fazer uma pequena descrição, igual as meninas fizeram delas mesmas aqui. Então, eu vou mandar uma foto, pode ser de um lugar, de uma pessoa, de um animal, e vocês vão ter que descrever em 3, 4 linhas algo sobre isso, certo? Vamos tirar uma foto para a gente terminar a aula, então, quem puder ligar as câmeras. É para enviar hoje, é. Cara. Pode mandar no grupo, porque daí eu já vou corrigindo, mas durante essa semana. É importante que Ah, vocês ok. façam, eu acho que vocês conseguem arrumar um tempinho para isso, mas para vocês praticarem, tá? E em relação à mensagem que eu mandei no grupo, quem está participando, tudo bem? Quem não está participando, eu preciso que vocês tenham um compromisso. Eu sei que não foi exatamente só o caso dessa turma, porém, sábado, por exemplo, a gente teve com a turma do espanhol que ninguém compareceu e a professora estava esperando. Então, isso é bem desagradável. Eu peço. Ah, quando tiver assim, tu me manda o link no sábado, que às vezes se eu estiver em Ah, casa eu assisto. não, eu entendo, Adriana, e tá legal da sua posição, mas é importante que quem se comprometa com a data inscrita participe e seja parte disso, e entenda do compromisso, entende? Eu sei que alguns aqui não deveriam estar escutando isso, porém alguns não avisaram e é importante que tenha esse compromisso, porque eu sei que é voluntariado, a gente escolheu fazer isso, mas a gente está fazendo de coração para ajudar vocês. E é muito chato eu Uhum. chamar alguém para marcar para vir, de repente a pessoa não vem. Ou eu me disponibilizo, deixo de marcar aulas, porque eu dou aulas particulares também, deixo de ganhar meu dinheiro para ajudar e daí, de repente ninguém vem. E daí estou aqui É. emperequetada para fazer e as coisas não acontecem. Então, deixa a gente um pouco chateado, um pouco upset. Então, por favor, colaborem com isso. Frustra, né? Eu vou tirar uma foto então de vocês aqui, o resto não quis aparecer, talvez esteja trabalhando. Então vamos nós três que estamos em cima. Sorri, Uhum. Adriana, Letícia também e X. X. Mais uma, mais uma, mais uma. E para acabar, que eu tenho Isso. que começar outra aula. X. E teve gente que eu comecei a dar fumo e já saiu da turma para não escutar esse povo miserável. Mas enfim,
Um beijo, boa noite para vocês. O pessoal que vai para o espanhol, aguarde que eu vou mandar o link. Eu tenho que esperar uns minutos. Ok. Passou aqui, tá? Bye. Bye. Bye, bye, Dani. Bye. Bye, Letícia. Bye, Miraci. Bye. Bye, todo mundo.